Eu não vejo como crescimento da direita, eu vejo como queda da esquerda. O que eu estou percebendo é que a esquerda está perdendo força no mundo todo, né? Essa ideia de um Estado controlador, de um Estado grande, que ele vai guiar a nação e coisa e tal, ela está perdendo força justamente por esses fatores, né? Até porque eu vejo o pessoal falando, comparando o Bolsonaro com o Trump, mas se você olhar em termos de política econômica, é muito diferente. Não tem, até porque os problemas brasileiros são totalmente diferentes dos americanos, né? Exato. Aqui a gente não tem muito problema com imigrante, por exemplo, né? Não sei se deveríamos ter preocupação com isso, mas não temos, né? Não temos um problema porque não tem tanta gente querendo vir para cá assim, né? Enfim, esse tipo de coisa tem alguns pontos em comum, mas eles são muito diferentes. O Orbán lá na Hungria também, o pessoal coloca todo mundo no mesmo saco, mas são completamente diferentes em termos de política. Então, o que eu vejo que está acontecendo, na verdade, é um achatamento da esquerda, a esquerda afundando. Aí está surgindo um monte de gente diferente dos países, aí cada país surge um maluco diferente. Aí, o Milei na Argentina. O Milei, ele se declara anarcocapitalista. Ele cola com vocês nos eventos? Aí, de vez em quando. Eu ainda sou pequenininho para chegar no Milei, né? Mas de vez em quando ele está aí nos eventos. E, já fizeram. O pessoal do Rafael Lima, do Ideias Radicais, já fez coisa com ele aí, já fez evento com ele. Então é muito bacana. E as ideias dele são essas, né? Vai ser até curioso ver o que ele vai fazer no governo, porque não tem muito que um anarcocapitalista possa fazer no governo diferente de um minarquista. O que ele quer é um governo mínimo, né? Ele não pode acabar de um dia para o outro com o Banco Central argentino, né? Ele diz que vai, né? Esse é o ponto. Se você não acredita no governo, no Estado, faz sentido para o anarcocapitalista tentar entrar nas eleições, estar dentro do Estado? Não sei. Eu vejo duas coisas bacanas no Milei, né? Primeiro que ele divulga o anarcocapitalismo. Um monte de gente ficou sabendo o que é anarcocapitalismo porque o Milei falou que era anarcocapitalista e o pessoal pergunta, né? Pô, que negócio é esse? Então, esse lado é um lado positivo, né? E o outro lado é o lado do Estado mínimo, de diminuir o tamanho do Estado. O que eu entendo que o Milei vai acabar fazendo lá é o mesmo que a direita faria, vamos dizer assim, o Macri, coisa e tal, de tentar reduzir o tamanho do Estado, que é a coisa correta que a Argentina precisa fazer. Pô, a Argentina tem um Estado monstruoso lá, proporcionalmente em relação à população, maior até que o do brasileiro, né? Então, seria uma coisa importante de ser feita mesmo. Peter, engraçado, porque quando eu vejo comunismo e anarcocapitalismo, eu vejo duas semelhanças. Primeiro, a ausência de Estado. E o segundo, essa questão de... Nossa, não lembro o que eu ia falar. Primeiro é o Estado, segundo... De utopia, você diz, de ser um objetivo... Não há uma experiência comprovada de fato aconteceu e deu certo. Como é que você lida com isso, cara? Não, olha só, na verdade existe experiência comprovada de anarcocapitalismo. Na verdade, o mundo todo já é anarcocapitalista. É que você só precisa prestar atenção em como é que são as relações entre países. Os países, eles funcionam exatamente como as pessoas no capistão. Não existe um governo mundial. A ONU não é um governo coercitivo. A ONU não manda em ninguém. Aliás, ultimamente não serve para nada a ONU, né? Um monte de conflito, eles não estão fazendo nada. Mas, enfim, a ONU não manda em ninguém. O que você tem são países que assinam acordos entre si. Então você tem uma regra básica de mínimo, que é os direitos humanos, que é muito similar à ética libertária, um mínimo ético. Fora isso, os países assinam acordos entre si, Comunidade Europeia e coisa e tal. Ou seja, eles formam entre si grupos que as pessoas poderiam formar. E, no final das contas, entram em conflito de vez em quando. Um país invade o outro, agride o outro. Mas não são empresas, né? Não são empresas. Não são empresas, mas a forma como isso funciona é exatamente como um capistão é visto. Né? E, bem ou mal, você pode ver que isso tem evoluído no tempo, embora ainda existam países que agridem outros países, cada vez você vê menos isso, né? Esse ano a gente teve aí 2 guerras, estamos com 2 guerras grandes e outras menores aí, mas se você comparar com o século passado, por exemplo, estamos melhor do que no século passado. No século passado a coisa estava muito mais complicada em termos de guerra, né? A tendência é essa. Quando você tem a livre negociação, quando você tem os países agindo cada um da sua forma, né? É curioso ver até como é que funciona o direito internacional, né? Porque muita gente não sabe. Mas isso é outro ponto também que está levando em direção ao anarcocapitalismo, que é o seguinte. As relações hoje em dia são muito mais internacionais do que no passado. A legislação brasileira, em tese, funciona no Brasil, só no Brasil. Código de Defesa do Consumidor funciona aqui no Brasil. Hoje em dia, o pessoal compra um monte de quinquilharia num monte de lugar no mundo. E o que acontece se você comprar uma quinquilharia lá no outro lugar do mundo e der problema? Você vai usar a justiça brasileira? Você pode usar isso.
você pode usar a justiça brasileira. Mas é lento pra caramba, é complicado, é um processo complexo. E se no outro país lá não tiver uma lei equivalente, não tiver uma coisa equivalente, você não vai ganhar nada. As empresas às vezes contratam câmaras arbitrárias para poder ajudar a tirar problema. Exatamente. E cada vez mais você tem isso. Hoje em dia você tem trabalhismo. Eu tenho um monte de brasileiro trabalhando para empresa americana. Verdade. Aqui no Brasil mesmo. O cara está aqui, o cara ganha em dólar e trabalha à distância e pronto. Né? E não só aqui no Brasil, no mundo todo está acontecendo muito isso. As pessoas trabalham. Então repara como é que as nossas relações elas estão ficando internacionais, estão transcendendo a barreira da legislação da mesma forma. A gente está caminhando para o Capistão. É isso que eu falo. A gente está indo nesse sentido. Até onde que vai a coisa, eu não sei. Vamos chegar no Capistão mesmo, eu não sei. Mas que a gente está caminhando nesse sentido, a gente está.